Boa noite e bem-vindos ao segundo episódio das Segundas de Conversa. Antes de avançarmos para o episódio de hoje, deixar uma nota acerca do episódio anterior. Por lapso, nesse episódio, transmitimos um vídeo em inglês. Devo até dizer que é meia culpa, alvarenguice, como diria o meu avô. Por esse motivo lhe peço desculpa. No final deste episódio iremos transmitir o vídeo, como gostaríamos que tivesse sido feito, em português, mesmo no final deste episódio. Agora sim, podemos passar para a lição de hoje. Segundo episódio de Segundas de Conversa. Estamos em direto do I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, e connosco temos o, posso dizer, anfitrião. Boa noite, Cláudio Sunkel. Obrigado por nos acolherem. Muito bem. O que é que se faz, assim, de maneira breve, exatamente aqui no I3S? O I3S, como disse, é um Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. O que nós pretendemos fazer é fazer investigação fundamental, que depois podemos levar à aplicação à doença em três áreas fundamentais: as neurociências, as doenças infecciosas e medicina regenerativa, e se calhar aquilo que nos traz hoje, que é o cancro, que é uma das áreas fundamentais da instituição. Portanto, o I3S é a convergência de três instituições anteriores, que se fundiram e integraram-se no I3S, e que agora fazem um dos maiores institutos do país, na qual pretendemos fazer aquilo que dizia no início, que é ir da molécula, da investigação fundamental, até o doente. Aquilo que é útil à comunidade em geral. Mas também o conhecimento. Exatamente. Eu vou não deixar essa deixa e vou dizer que é importante também o conhecimento, porque é só através do conhecimento que nós conseguimos, ao longo do tempo, fazer investigação aplicada que tem impacto no doente. Muito obrigado, Cláudio Sunkel, pelo acolhimento para este episódio de Segundas de Conversa. A nossa convidada de hoje está a jogar em casa e já está preparada. Estão no ar as Segundas de Conversa. Boa noite e bem-vindos ao segundo episódio de Segundas de Conversa. A questão que se coloca hoje é meu cancro, minha herança. Sabemos que é um tema bastante complexo e por isso mesmo decidimos começar, visto que estamos num espaço universitário, por uma aula de dúvidas, para compreendermos os conceitos fundamentais que depois nos vão permitir responder à questão da noite. Vamos estar a conversar com Carla Oliveira sobre cancro familiar e hereditário. Antes de avançarmos, já sabe, nesta aula de dúvidas nem sequer precisa de colocar o dedo no ar, basta escrever-nos através da caixa de mensagens que tem aí mesmo no Facebook, onde nos está a acompanhar, e deixamos já o apelo, visto que é cancro familiar e hereditário, que façamos esta mensagem chegar às nossas famílias e a toda a nossa rede de contactos. Aproveite e deixe essa sugestão para clicar no botão de partilha, para que a sua rede de contactos possa verem como estamos em direto nesta emissão da Liga Portuguesa contra o Cancro, feita no I3S. Estamos em direto do Porto. A nossa convidada de hoje é especialista em genética humana e perdi-me agora, mas é especialista em genética humana e já nos vai ajudar a perceber melhor exatamente. E vamos então começar com a aula de dúvidas. Professora Carla, boa noite. Preparada? Sim. Vamos a isso então. Como estava a explicar, pareceu-nos importante começar por definir alguns conceitos fundamentais para percebermos melhor a conversa que vem a seguir. Portanto, fica já a saber que temos aqui duas partes, pelo menos duas partes. Em primeiro lugar, definir e compreender alguns conceitos fundamentais e depois vamos tratar o tema que nos traz a este serão esta noite. Professora Carla, ao ler sobre este tema, vi muitas vezes a palavra célula. O que é exatamente uma célula? A célula é a unidade fundamental que nos constitui a todos. Eu vou falar em pessoas, portanto, as células constituem os organismos, mas no caso dos humanos, todos os nossos tecidos, tudo aquilo que nós vemos quando olhamos para uma pessoa é constituído por células muito pequenas, que não se vêem a olho nu, mas que no fundo encerram toda a informação e toda a mensagem que é necessária para nos formar e para nos criar e para definir aquilo que nós somos. Todos os órgãos, todos os tecidos, a forma como funcionam, a unidade básica é a célula. São todas diferentes. Como eu, ao vê-las, vejo muitas e não vejo individualmente, posso desafiá-la a desenhar uma célula, professora Carla? Genericamente, as células são constituídas por um núcleo, têm uma região fora do núcleo que nós chamamos citoplasma e são envolvidas por uma membrana. No núcleo está todo o material genético de que somos constituídos. Este material genético é que nós chamamos DNA ou, em português, ADN, que agora se usa para tudo, desde a engenharia, à agricultura, à política, ao futebol.
Quando nós dizemos ADN, quer dizer a mensagem que é capaz de reproduzir uma célula igual a esta. Toda essa informação está contida no núcleo. Depois, este ADN, quer continuar em relação... Sim, eu ia lhe perguntar mais à frente o que era ADN, mas entretanto também li muito sobre núcleo, que falou. Fico muito na dúvida também com genoma e cromossoma. Não sei se estou aí longe demais. Não. Sabe que eu sou muito curioso e tenho imensas dúvidas que trago para esta aula. Portanto, o nosso corpo é constituído por células. Qualquer que seja o tecido ou o órgão que nós temos é constituído por um ou mais tipos de células. E a organização e o conjunto dessas células fazem órgãos diferentes. A informação que nós temos em todas as células é semelhante. Aquilo que o DNA, que é igual em todas as nossas células, é capaz de fazer para fazer um tecido diferente, é que é diferente. Portanto, dentro do DNA, nós temos uma coisa que são cromossomas. No nosso caso, dos humanos, são 46 cromossomas. Nós normalmente desenhamos assim, e cada um destes cromossomas, eles vêm aos pares, um vem da mãe e o outro vem do pai. Juntos formam um conjunto a que nós chamamos cromossoma, que vai do cromossoma 1 ao cromossoma 23, e depois temos os cromossomas sexuais. Dentro destes cromossomas, nós temos, ou de cada um deles, temos um conjunto de elementos que nós chamamos genes, que estão aqui dentro. E os genes, cada um deles, produzem uma proteína. E a proteína é o elemento funcional, é aquilo que depois faz ou concretiza a atividade que o núcleo, que as mensagens que o núcleo transmite. O conjunto dessas proteínas fazem aquilo que nós chamamos proteoma e têm as informações para fazer as funções celulares. Cada proteína é constituída, é formada por um gene. Dentro de cada cromossoma nós podemos ter centenas ou milhares de genes. Eles são todos aqui. Na doença, por exemplo, há muitas doenças que são provocadas por alterações num gene. Há outras que são caracterizadas por alterações em múltiplos genes. Quando diz milhares de genes, eles estão aí assim estão bem compactados arrumadinhos. Aqui, sim. Muito arrumadinhos. E aqui até estão muito arrumadinhos, porque normalmente eles estão dispersos no núcleo, mas há momentos em que eles se separam e se organizam para, por exemplo, quando esta célula, que é a célula-mãe, se divide em duas células filhas exatamente iguais, há uma separação deste núcleo, ou uma duplicação, para fazer as duas células filhas que vêm a ser exatamente iguais à célula anterior. E isto depende muito dos tecidos. Há tecidos que não se replicam muitas vezes, não se multiplicam muitas vezes. Por exemplo, o sistema nervoso acredita-se que se multiplica até muito poucas vezes. Acreditou-se durante muitos anos que nem se multiplicava. Mas, por exemplo, as células do estômago são novas a cada 4 dias. Portanto, elas morrem e nascem cada 4 dias. Daqui a 4 dias o meu estômago já não é o estômago de hoje. Sim, mais ou menos. Sim, e os tecidos que são assim, que são as mucosas e os tecidos que são banhados ou agredidos ou constantemente, como por exemplo o trato gastrointestinal, tem um grande turnover, ou uma grande renovação. A informação genética é sempre a mesma? A informação genética, genericamente, é sempre a mesma, a menos que seja agredida a própria informação genética, que pode acontecer por fatores ambientais. Por exemplo, na pele, a pele está constantemente exposta ao sol, portanto, os raios ultravioletas e o sol em geral é capaz de provocar alterações na nossa pele. Por isso é que há tantos problemas com a probabilidade das pessoas desenvolverem cancro se expuserem ao sol em momentos em que a luz é particularmente agressiva. E, portanto, as nossas células sofrem alterações e, quando sofrem alterações, das duas uma, ou morrem ou então transmitem essas alterações às células filhas. Se elas forem capazes de não matar a célula filha com a alteração, podem persistir, eventualmente multiplicar-se e, quem sabe, eventualmente, se acertar nos genes certos, que são aqueles que são promotores de cancro, ou que estão na gênese daquilo que poderá vir a ser um cancro, podem produzir um cancro. Quando usa a palavra alteração, é o mesmo que mutação? Não. Mutação é um termo genérico. O que nós chamamos de mutação, genericamente, é uma alteração que altera a função, ou que pode fazer duas coisas. Pode perturbar completamente a função e, portanto, a proteína ou o gene que tem esta mutação deixa de funcionar, ou podem ser alterações que são ativantes, que tornam um determinado gene que deveria ter uma função muito controlada num gene que é hiperativado e que, portanto, dá origem a um produto, que é uma proteína, que vem a ter uma função na célula, que está hiperativado quando não devia estar. Voltando à questão do gene, fala-se muito também entre gene recessivo e dominante.
Sim. As palavras sugerem o que são, mas se puder trocar por Sim, números. nós podemos falar, portanto, os genes são recessivos ou dominantes, ou os síndromes, as doenças são recessivas ou dominantes. Portanto, genericamente quer dizer que é dominante sempre que uma determinada doença é causada por uma alteração num único alelo. Portanto, os genes, como eu vos disse, nós chamamos a isto alelos. Nós recebemos um da mãe, outro do pai, isto é o mesmo cromossoma. Imaginemos que é o cromossoma 1, eu tenho aqui um gene, este veio da mãe, este veio do pai, isto são genes, okay? É o gene A, por exemplo, e se tiver uma alteração aqui, e esta alteração não perturbar o desenvolvimento embrionário e permitir que um embrião se desenvolva e originar uma pessoa, porque este outro elemento é suficiente para assumir as funções necessárias da célula, eu sou capaz de transmitir uma doença de forma autossómica dominante. Quer dizer, este gene vai lá mutado, não me causa perturbações durante o desenvolvimento embrionário, temos uma criança, eventualmente um adulto, e, portanto, a doença só se manifesta se o gene que está a assegurar a função normal, que é este que persiste, for também inativado em conjunto com aquele. Aí, nessa altura, nós podemos produzir uma lesão que, se não matar a célula outra vez, pode dar um cancro. E, portanto, a este padrão nós chamamos autossómico dominante. Quer dizer que nós podemos passá-lo em gerações sucessivas e ele persiste nas famílias. Portanto, há mutações que podem ser inofensivas, é isso? Muitas, muitas. Além disso, aquilo que é a história do genoma humano é um acumular de alterações que não foram capazes de destruir o hospedeiro que somos nós. E, portanto, elas permaneceram e fazem nós diversos e diferentes no limite. Todos nós divergimos em muitos destes pontos. Só para um genoma humano tem 3,2 mil milhões de bases, que são os constituintes dos genes. Portanto, são imensas bases. Cada uma delas, nós sofremos cerca de 1000 agressões por dia nas nossas células, à medida que elas estão a multiplicar-se. E todas essas células estão sempre a acontecer e sempre a ser corrigidas. Quando não conseguem ser corrigidas, morrem. Se não morrerem, pode correr mal, porque elas persistem com alterações e passam a fazer funções que não são as funções que estão determinadas para fazer para tudo correr bem. Se for recessivo, só esqueci-me de dizer isso, se for recessivo, o que acontece é que há alterações nos dois alelos, portanto, do cromossoma, temos uma alteração aqui e uma alteração aqui. Estas alterações podem ser mais frequentes na população e têm que ser compatíveis com a vida. Quer dizer que estas duas alterações persistem num par de cromossomas, portanto, a proteína que elas afetam não é essencial para o desenvolvimento embrionário ou a perturbação não é suficientemente grave para perturbar o desenvolvimento embrionário. Estas pessoas nascem e vêm a desenvolver doenças que podem ser muitas vezes na infância, porque depois, pós-nascimento, muitas destas doenças, portanto, a função destas proteínas acaba por ser importante nas fases iniciais do crescimento e da fase infantil e, portanto, podem provocar doenças na infância, mas outras mais tarde. Já de seguida vamos falar sobre como é que esta ciência de base, se é que posso chamar ciência de base, estou a chamar de base porque é a mais microscópica que temos aqui no nosso corpo, e que impacto é que esta ciência de base tem depois na passagem ou não da herança, se meu cancro é a minha herança. Parece-lhe que tocámos em todos os conceitos fundamentais para que possamos ter uma conversa, já de seguida? Penso que sim. Portanto, eu só queria deixar claro uma coisa. Todas estas alterações, elas não são sempre... Portanto, nós falamos de alterações que são transmitidas sempre que essas alterações estejam nas nossas células sexuais. Elas podem estar em todo o nosso organismo, incluindo nas células sexuais. Se isso acontecer, nós transmitimos-las aos nossos filhos na fecundação. O pai contribui com um dos alelos, a mãe com o outro. Quando eles se juntam, fazem aquilo que vem a ser um novo indivíduo e, portanto, estas alterações são herdadas, certo? Muitas destas alterações ou mutações acontecem noutra circunstância, em nós, enquanto indivíduos adultos ou pós-nascimento. E, portanto, essas alterações são alterações que não são transmitidas, a maior parte das vezes, e, portanto, elas têm uma consequência no indivíduo e não na capacidade que esse indivíduo tem de vir a transmitir, porque são o que nós chamamos de alterações somáticas. Portanto, elas acontecem em tecidos que estão terminalmente diferenciados, que já são aquilo que vêm a ser e, portanto, não são transmitidas aos descendentes, porque as nossas células sexuais têm o mesmo que todas as outras antes de acontecerem estas alterações.
Muito obrigado, professora Carla Oliveira, por ter esclarecido as minhas dúvidas nesta aula. Há pouco baralhei-me a introduzir a professora Carla Oliveira, precisamente porque estava a tentar cumprir o desafio de dizer em poucas palavras, de apresentar em poucas palavras uma pessoa com a carreira que já tem, Carla Oliveira, que é especialista em genética humana e oncobiologia. Disse bem, professora? Muito bem. Não sei se sou especialista, mas... Por hoje é a nossa especialista, é a que sabe mais aqui na sala. Portanto, especialista em oncobiologia e em genética humana, e vamos já de seguida conversar sobre o tema que nos traz cá esta noite, cancro familiar hereditário, a partir destes conceitos fundamentais sobre os quais estivemos a aprender mais há pouco. E ainda por falar em dúvidas, no último episódio tivemos um desafio que recebemos da parte do nosso convidado, o professor Manuel Sobrinho Simões. Se não viu, veja agora. Se viu, vamos recordar. Muito obrigado, professor. No final desta sessão vou fazer uma sebenta com estes conceitos. Adjuvância e neoadjuvância. Claro, isso é sempre muito simples. É se a pessoa faz o tratamento antes ou depois. Portanto, é verdade que você, quando tem um tratamento cirúrgico, você pode fazer antes ou depois ou tratamento com radioterapia ou com quimioterapia. E nós chamamos adjuvância ou neoadjuvância consoante fazemos antes ou depois. É só uma questão da altura em que a gente faz o tratamento adicional. Pode deixar claro qual é que é antes, qual é que é depois, adjuvância ou Não, neoadjuvância? não tenho a certeza. Não tem. Não. Acontece, agradeço a sinceridade, fica para TPC. Para mim, não quero dar um TPC ao professor. Eu não sei, já não me lembro. Fica para o aluno, eu vou fazer esse TPC. Assumimos esse TPC e porque o que lhe é a si prometido é por nós devido, fomos fazer o TPC, aqui está a correção. Este enigma, o tratamento adjuvante é sempre um tratamento que, como o próprio nome indica, complementa algo e normalmente complementa o tratamento cirúrgico, porque quando temos um intuito curativo de qualquer situação oncológica, habitualmente o pilar central do tratamento é de facto a cirurgia. Tudo o resto, seja um tratamento médico como a quimioterapia, com um agente biológico, seja um tratamento com radioterapia, seja um tratamento com hormonoterapia, são tratamentos que no fundo vão tentar consolidar o tratamento principal, que é a cirurgia, e com isso diminuir, sobretudo, o risco da doença recair mais tarde e com isso aumentar a sobrevivência de quem tem estas doenças. Aqui a diferença é que entre adjuvância e neoadjuvância apenas há a diferenciar o timing em que o tratamento é feito, porque em algumas situações o tratamento deve ser feito antes da cirurgia, que obviamente são particularidades que são inerentes a cada tumor maligno, e portanto aí falamos de neoadjuvância, quando é feito antes da cirurgia. Quando é feito depois da cirurgia, trata-se de adjuvância. E, portanto, o objetivo acaba por ser o mesmo, tirando algumas particularidades da neoadjuvância, que sendo feita antes da cirurgia pode, apesar de tudo, ter algumas vantagens, nomeadamente em conhecer a resposta ao tratamento, em diminuir o volume do tumor quando ele vai ser operado, etc. Mas, do ponto de vista dos ganhos em sobrevivência, o objetivo é o mesmo, quer seja feita antes, quer seja depois da cirurgia. Neoadjuvância é feita antes, adjuvância é feita depois. Aqui está a resolução do TPC que nos foi deixado no último episódio pelo professor Sobrinho Simões. Estivemos há pouco a tentar compreender e a definir melhor alguns conceitos fundamentais para percebermos a conversa que vamos ter agora com Carla Oliveira sobre cancro familiar e hereditário, e é precisamente por aí que vamos começar. Professora Carla, estivemos a anunciar estas segundas de conversa como sendo uma conversa, passando a redundância, sobre cancro familiar e hereditário. Cancro familiar é o mesmo que cancro hereditário? Não obrigatoriamente. Portanto, cancro familiar é definido como o aparecimento de cancros semelhantes, ou cancros que podem ser semelhantes ou diferentes, mas que afetam elementos da mesma família, frequentemente em familiares de primeiro ou segundo grau. E, portanto, sempre que acontece uma situação em que mais de um elemento da família, relativamente próximos, apresentam um cancro, podem ser parecidos ou não, nós definimos este contexto como um contexto familiar.
conceito de cancro hereditário tem sido cada vez mais vindo a ser definido como o contexto no qual nós conhecemos o defeito genético que aparece nestas famílias que têm mais do que um indivíduo afetado, mas agora nós sabemos o que é que provoca o cancro em cada um dos indivíduos que está afetado. E, portanto, a grande diferença entre cancro familiar e cancro hereditário é conhecer ou não conhecer o defeito que causa aquele padrão de hereditariedade e de aparecimento de cancro em múltiplos indivíduos da mesma família. E quando falamos em herança, trata-se de uma herança genética, daquilo que estivemos a falar há pouco. Exatamente, é o que eu isso. tinha dito há pouco quando nós falamos em cancro, para um cancro ser hereditário, ele tem que ser passível de ser transmitido de pais para filhos, porque se não for, a doença desaparece, certo? E, por exemplo, temos alguns síndromes que afetam genes que permitem o desenvolvimento embrionário, mas assim que o indivíduo nasce, há o aparecimento de cancros nos primeiros anos de vida, por exemplo. Sempre que isso acontece, se estes cancros forem de tal modo graves que tomam a vida destas pessoas e estas pessoas não chegam à idade reprodutiva, portanto não há história familiar, certamente, porque o indivíduo que tem a doença e que a herdou, eventualmente pode ter sido herdada e que a manifesta, não é capaz de a transmitir à descendência. E há vários exemplos desses, um deles é o gene que nós conhecemos como P53, que é o guardião do genoma, e o P53 causa muitos cancros na infância, muitos cancros cerebrais na infância e outros. E, portanto, nós vemos muitas pessoas que vêm a ser identificadas com uma alteração neste gene sem terem história familiar. E o que acontece aqui é exatamente isso. Aquela pessoa até pode ter herdado uma alteração dos seus progenitores que não manifestaram doença por alguma razão, ou ter ocorrido uma alteração durante o desenvolvimento embrionário que concedeu àquela pessoa a predisposição para vir a desenvolver doença em idade muito precoce, mas depois essa pessoa não tem capacidade, não tem possibilidade de a transmitir, porque entretanto fica impedido porque perde a vida antes de dar origem à geração seguinte. Nós normalmente usamos a palavra herança para uma coisa boa. Esta herança, quando falamos de genética, é necessariamente uma herança má? Pode ser uma herança boa? Ou sendo uma herança má, terá certamente efeitos prejudiciais? Sempre que está associada à doença, nós pensamos que o contexto é sempre mau quando se fala de doença, não é? Mas há certas situações em que nós herdamos uma característica que nos protege, por exemplo, de ser infectados por um parasita. Há algumas alterações que nos protegem de ter malária, porque nós herdamos uma alteração que, não sendo particularmente associada ao desenvolvimento de uma doença específica, impede que a malária nos toque e que venhamos a desenvolver essa doença. Portanto, isso é uma herança na mesma, e neste caso é uma herança que é pela positiva, porque nos protege de uma doença. Até pode gerar outras doenças, mas provavelmente menos graves e menos mortíferas do que a malária. Falou de alguns cancros que não são por causa genética, que são por, dizemos, causa ambiental. É possível que uma causa ambiental tenha um impacto tal no nosso corpo que passe a fazer parte da genética ou não? Sim, de certo modo. Aliás, há uma série de estudos ultimamente. Nós temos aquilo que eu vos estive a dizer e que nós damos nas aulas, é que as nossas células são todas iguais. E eu insisti que todas as nossas células são filhas umas das outras e herdam o mesmo material genético. E efetivamente é isso que nós aprendemos na escola e na faculdade e que ensinamos. Na realidade, tem havido nos últimos anos alguns estudos em que tecidos diferentes da mesma pessoa, não afetados por nenhuma doença, são sequenciados sistematicamente. E, na realidade, os nossos tecidos são diferentes uns dos outros, dentro da mesma pessoa. A questão é que o número de alterações que estão nos 3,2 mil milhões de nucleótidos que constituem o nosso genoma podem efetivamente ter alterações que ocorrem, não são particularmente perturbadoras, portanto, são herdadas sem que isso tenha uma consequência e sem que provoque doença, não é? Portanto, essas alterações, algumas delas, se por acaso elas atingirem as nossas células sexuais, eventualmente podem ser transmitidas à descendência. Isso é genética, certo? Pode haver uma outra coisa que é epigenética, que é uma coisa um bocadinho diferente, mas que pode ser de alguma forma herdada. Há uma história muito gira de gatos. Os bosques da Noruega vivem há muitos anos, são da Noruega, mas vivem há muitos anos em Portugal, não é? Não há nenhuma razão para um gato que vai beber água bater com a pata para partir gelo, porque a maior parte das vezes não há gelo.
Mas se tiver um bosque da Noruega, vai ver que ele antes de beber água, seja lá onde for, bate com a pata sempre na água. E isso é certamente ambiental, porque eles tinham neve no sítio onde foram originários, não, de onde eram originários. É uma herança dos gatos. É uma herança Também tem, os animais também têm uma herança, portanto. Sim, é uma coisa epigenética, ambiental, que acabou por ficar presa no genoma de alguma maneira e acabou por ser transmitida. Não faço ideia qual é o gene ou qual é o mecanismo que fez isto, mas o que é certo é uma coisa que nós observamos. É isso que chamamos epigenética. São as alterações que não mudam o nosso genoma, mas contribuem para que a sua expressão seja diferente. Aquilo que nós vemos, a consequência seja diferente. Portanto, na prática, o que é que se passa nas minhas células para eu ter uma alteração, uma mutação, a Carla dirá, que vai fazer com que eu possua uma herança a transmitir? Isso é uma pergunta um bocado difícil portanto, como eu estava a dizer, eu só consigo transmitir à minha descendência uma doença se conseguir procriar, ponto 1, e se o gâmeta ou a célula sexual que eu transmito à minha descendência levar o problema com ela, certo? Era essa história que eu gostava que contasse. Portanto, porque eu posso ter uma alteração, portanto, as doenças, como eu expliquei, podem ser autossómicas dominantes, em que basta levar um defeito, portanto, eu transmito um defeito, ou o meu companheiro transmite um defeito, e o nosso filho tem apenas um, que fui eu que transmiti, ou o meu companheiro que transmitiu. E, portanto, se a doença for autossómica dominante, há uma probabilidade do nosso filho ou filha vir a desenvolver doença por causa daquele defeito. Depois há o outro contexto, eu tenho um defeito que a mim não me causa doença, e o meu marido tem um defeito, ou o meu companheiro tem um defeito que também não lhe causa doença. Quando esses dois defeitos se encontram, no nosso filho ou filha, o que acontece é que o desenvolvimento embrionário ocorre e, portanto, aquela doença, a junção daquelas duas alterações vem a dar uma doença, que é o contexto recessivo que eu falava há pouco, certo? Portanto, há estas duas maneiras de transmitir doença. Como é que elas acontecem? Nós não sabemos muito bem, mas há sempre aquilo que nós chamamos de um efeito fundador, que é a primeira pessoa que tem esse defeito, que pode ter acontecido, eventualmente, de forma ambiental, que afeta, só que acertou numa célula sexual que depois permitiu que a transmissão ocorresse. Vamos continuar a contar esta história de forma cronológica. Professora, aceita um chá de camomila ou água? Sim. Chá de camomila. E agora perguntar-lhe, portanto, já falámos da parte de haver herança ou não. Vamos assumir aqui para o nosso exercício que houve uma transmissão da herança. O que é que pode levar ao tal filho ou filha a suspeitar de ter uma herança? Portanto, a primeira coisa é reconhecer padrões. Portanto, aquilo que as pessoas... É certo que as pessoas é sempre preciso... Para uma pessoa saber uma coisa tem sempre que aprender, certo? Uma coisa que nós podemos aprender é que não é normal as famílias terem a mesma doença. Isto não é normal, não é? Assim, ao acaso, não é normal que uma pessoa tenha a mesma doença, das duas uma. Ou está exposto a um mesmo efeito ambiental que nos causa doença, imagina uma família que mora numa casa feita de amianto. É possível que venha a desenvolver doenças ambientais que não são transmitidas, mas parece, porque todos têm. Na realidade é o amianto que pode causar essa doença, o amianto ou outra coisa qualquer, que seja potencialmente causador de uma doença. A outra coisa é, em pessoas que não estão particularmente expostas a um elemento que nós consideremos potenciador de doença ou causador de doença, nessas famílias nós vemos um padrão em que pais e filhos e avós têm uma doença parecida, ou têm um conjunto de doenças que criam uma entidade clínica conhecida, por assim dizer. Portanto, essa é o primeiro alerta. Não é normal isso acontecer. A segunda coisa, e talvez a mais importante, é que não é normal ter cancro cedo, demais. Portanto, um cancro na infância não é normal. Um cancro ou até aos 25 anos não é normal. Mesmo um cancro até aos 50 anos, na maior parte das vezes, também não é normal. Portanto, sempre que isto acontece, não só o próprio, ou a sua família, o médico de família, um especialista que vê essa pessoa por uma determinada situação, deve estar preparado para reconhecer esse contexto e para o entender como preocupante. Eu coloco até podemos particularizar, não é? Já nos apareceu
já nos surgiu esta questão noutro episódio de Segundas de Conversa, em que alguém nos perguntava: a minha mãe tem cancro de mama, eu vou ter também? O que é que isto tem que ver com aquilo que estamos aqui a falar? Sim. Claro que não pode responder sim ou não. Mas... Sim, o cancro da mama é uma doença relativamente frequente. Eu hoje estava a ouvir a Marta Pojo na TSF, de manhã, e a Marta estava a dizer que o rastreio tinha, da Liga Portuguesa contra o Cancro, tinha rastreado 90 mil mulheres e tinha encontrado 500 casos. Se não me engano, estes eram os números. Portanto, isto quer dizer que aquelas mulheres, aquelas 500 em 100 mil, não é? Que é uma medida que nós usamos frequentemente, é um número elevadíssimo. Nem todas aquelas 500 mulheres têm cancro hereditário, certamente. Eu não faço, é que a idade era entre os 50 e os 69 anos, se não me engano, que é a idade definida para o rastreio. Portanto, o que eu acharia, em princípio, que se não houvesse nenhuma relação familiar entre estas mulheres, eu acharia que aquelas mulheres têm cancro esporádico. Portanto, elas vieram a desenvolver cancro em consequência da idade, da vida, da exposição a fatores potencialmente causadores de doença. Mas certamente algumas daquelas mulheres terão filhas ou filhos ou pais que têm cancro. Pode ser da mama, pode ser do ovário, pode ser do estômago, pode ser da próstata. A questão é perceber quantas dessas 500 mulheres também têm história familiar. E aquelas que tiverem história familiar, não pela idade, neste caso, porque elas foram todas rastreadas depois dos 50 anos, e portanto a idade aqui não é um elemento que nos faça suspeitar que há uma doença hereditária, mas se essas mulheres tiverem as mães, ou as filhas, ou os pais, ou os tios, ou as tias, com um cancro semelhante ou de um espectro clinicamente entendido como hereditário, é possível que esses sejam hereditários. Diga. Não, e há uma percentagem há cerca de 5 a 10%, no cancro da mama acho que é mais, pode ir até 20%. Mesmo, destas 500 mulheres, se calhar têm história familiar e têm uma causa herdada, que vale a pena estudar. Por falar em estudar e em confirmar, perante uma suspeita de haver essa herança transmitida, como é que alguém pode fazer a confirmação de ter ou não ter essa herança? Falando de cancro, no caso de cancro. Sim, portanto, isto, como lhe digo, tem sempre um padrão, não é? Portanto, pode acontecer uma de duas situações. Ou uma pessoa fica doente, imagina uma mulher desenvolve um cancro da mama aos 35 anos e, portanto, faz um rastreio ou vai ao médico porque encontra um tumor, um inchaço no peito e vai ao médico, tem 35 anos, portanto não é normal, e o médico entende que tem que a tratar, é a primeira coisa, não vai estar preocupado com heranças nesta altura, não é? Quando uma mulher chega ao hospital com um cancro tem que ser tratada, tem que ser preparada para ser tratada. No entanto, faz parte do processo, porque a mulher tem 35 anos, perceber porque é que ela tem um cancro aos 35 anos. Portanto, faz sentido que qualquer médico que encontre, seja na urgência, seja no médico de família, seja numa especialidade médica no hospital privado, seja onde for, num consultório privado, faz sentido que este médico se questione porque é que esta mulher tem 35 anos e tem um cancro da mama e, por exemplo, perguntar-lhe se ela não tem mais ninguém na família que também tenha uma doença parecida ou pelo menos um tumor. Isso é interessante para a ciência ou para a família também, no sentido isto é preventivo? principalmente interessante para a família. No sentido preventivo? No sentido preventivo, porque o facto desta mulher ter cancro aos 35 anos é imediatamente a justificação para lhe fazer um teste genético e perceber porque é que ela tem cancro aos 35 anos. Há testes genéticos que são particularmente desenvolvidos para perceber a predisposição de cancro da mama. Se fosse outro cancro, se calhar não era o mesmo conjunto de genes. Como eu disse, nós temos cerca de 20 mil genes no nosso genoma e cada um faz uma coisa. E quando estão perturbados, também cada um causa uma coisa. E há alguns que causam cancro da mama e há outros que causam outra coisa. E há genes que causam múltiplas coisas e, portanto, os médicos não têm que saber isto tudo. Têm que saber é que ter um cancro aos 35 anos não é normal. É um sinal de alerta, portanto. Um sinal de alerta. Portanto, o que deveria acontecer é que este médico devia encaminhar esta mulher, colher a história familiar em primeira instância e perceber mais sobre a história clínica e depois encaminhar esta mulher para uma consulta de aconselhamento genético em que isto é tudo explorado. É explorada a história familiar, o contexto, aquilo que nós chamamos de espectro tumoral, que é que tipos de cancro, em que idade, ou outras doenças que muitas vezes co-ocorrem com cancro é que estão naquela família e a partir daí pensar que genes é que faz sentido estudar, não é? É lógico que isto aqui é fantástico depois para a investigação, não é? Depois podemos usar as famílias e os humanos como o nosso alvo de estudo, é quase são experiências da natureza, nós não as fazemos. Não é?
É 2 em 1, exatamente. Ajuda-se, Portanto, nós trata-se e faz ajudamos. ciência. Sim, porque muitas vezes nós descobrimos o defeito genético que está subjacente a esta apresentação clínica, outras vezes não sabemos o que é e temos que ir à procura. E aí começa a parte interessante para um cientista, que é não encontrar alguma coisa que parece óbvia, ir à procura dela. É isso que lhe dá um certo A brilho mim nos é o que me olhos, dá não é? gozo. Sim. E, portanto, é esse teste genético e a consulta é que vão confirmar ou não a tal suspeita de herança. Sim, em princípio, o médico que vê estas pessoas e que lhes faz perguntas e que eventualmente sugere um teste genético que deve ser feito em primeiro lugar a esta pessoa e caso se confirme disponibilizar o teste genético para os outros elementos da família, é sempre voluntário do ponto de vista dos familiares. Portanto, ninguém convoca as pessoas para virem à consulta. Tem que partir muitas vezes parte de elementos mobilizadores. Portanto, quem tem um primeiro diagnóstico genético, é-lhe explicado que é provável que ele seja transmitido para a descendência ou que tenha sido transmitido pelos progenitores, que esteja em outros elementos da família e, portanto, cabe, nesta conversa de aconselhamento genético, fazer entender a pessoa que é importante explicar à família, pôr a par e trabalhar na prevenção, porque podemos encontrar uma série de pessoas que têm o defeito genético, mas ainda não têm doença. O que é que se pode fazer, já que fala em prevenção, o que é que se pode fazer por prevenção e profilaxia? Sim, há uma coisa, nós falamos imenso... De uma maneira geral. Sim, nós falamos imenso em prevenção. É lógico que deixar de fumar, se eu fumar e deixar de fumar, previne o cancro. Mas isso já não é genético. Sim, será genético nas células do cancro, mas não é genético no sentido transmissível. Se eu não andar ao sol nas horas de maior calor, se me proteger, provavelmente tenho menos probabilidade de fazer um melanoma. Mas... Deixa-me retificar a minha questão. Perguntava mais no sentido de haver uma confirmação da tal herança, por teste genético, e, portanto, vamos pôr na prática, uma persona teve essa confirmação de ter uma herança de cancro na família. O que é que essa família pode fazer? Exato. E eu queria fazer a distinção entre prevenção de cancros esporádicos, que acontecem por meio ambiental, que é a prevenção que nós todos fazemos, e a prevenção quando nós conhecemos o defeito. A prevenção mais poderosa que existe é nós sabermos que há uma pessoa que carrega no seu genoma um defeito que vai predispor para, ao longo da sua vida, ter um cancro. Não há nenhuma prevenção mais poderosa do que esta. Porquê? Porque nós temos uma série de pessoas que herdaram esse defeito, que não manifestaram nenhuma doença e que estão naquela família sem saber e veem alguns dos seus a ficarem doentes, eventualmente a morrerem. E o que pode ser feito aqui é que nós, se fizermos aquilo que nós chamamos um teste pré-sintomático, porque a pessoa não está doente, não é? Podemos saber daquela família toda quem é que tem o defeito genético e que é o alvo ideal para ser alvo de vigilância, porque aqui o que podemos fazer é, nós identificamos, imaginem 20 pessoas numa mesma família, que há 5 que têm este defeito genético. Primeira coisa, os outros 15 podem ir à sua vida, eles não têm que se preocupar, pelo menos deste defeito em particular, não têm que se preocupar com ele. E provavelmente ficam livres para dar apoio aos outros que têm o defeito, que também é preciso, este apoio familiar é muito importante. E, portanto, as pessoas que têm esse defeito genético, não estando doentes, podem integrar programas de vigilância, dependendo do defeito genético. Cada defeito genético depende está associado a um contexto clínico. Portanto, nós sabemos que as pessoas que têm mutações dos BRCAs, BRCA1 e 2, que são os genes que primariamente predispõem para cancro de mama-ovário, as mulheres estão particularmente predispostas para desenvolver cancro de mama-ovário. E os homens para desenvolverem cancro da próstata ou outros, pois há pâncreas ou melanoma ou outros. Mas nós sabemos que estes genes em particular estão associados a um tipo de apresentação clínica. E se nós sabemos que os órgãos-alvo são a mama e os ovários das mulheres, nós temos que vigiar as mamas e os ovários destas mulheres. Para além de vigiar mamas e ovários, é aqui que entra eventualmente a cirurgia profilática? Pode haver, em algumas circunstâncias, e depende, é certo que isto depende sempre dos órgãos. Se forem tumores cerebrais, felizmente não podemos fazer muita profilaxia, mas por exemplo, no cancro hereditário difuso do estômago, que é o cancro que eu estudo, nós podemos remover órgãos profilaticamente. Parece que não, mas as pessoas podem viver sem estômago. Ou seja, se é muito provável ter um cancro numa determinada parte do corpo, vamos, por prevenção, tirar essa parte do corpo. E neste cancro, por exemplo, que predispõe para ter cancro da mama ou cancro do estômago, portanto, pode-se vigiar estes 2 órgãos, mas na mama resulta, porque a ressonância magnética nuclear é bastante eficiente a detectar lesões muito precoces e, portanto, se uma mulher recusar fazer mastectomia, que é remover as mamas, pode
perfeitamente estar num programa de vigilância que identifica estas lesões muito precocemente e removê-las, mas no estômago é muito difícil, porque este cancro desenvolve-se por baixo daquilo que o estômago mostra no seu interior, não é? E, portanto, é muito provável que em uma endoscopia não veja este tumor a desenvolver-se. Portanto, realmente a prevenção mais eficiente é remover o órgão. Vamos continuar a contar a história cronologicamente desta persona que herdou uma herança. Como é que essa persona pode evitar passar a herança à sua descendência? Portanto, pois, isso também, do ponto de vista, tem um outro contexto que é também ético e depende dos países e depende da forma como os serviços de saúde entendem aquilo que é, por exemplo, o diagnóstico pré-natal. Portanto, uma pessoa que sabe que tem uma herança que pode passar à descendência, poderá eventualmente pensar que, e aqui põe-se a situação em que é possível fazer testes pré-implantatórios, e nesta circunstância a pessoa se tiver essa preocupação não fará reprodução natural e, portanto, pode recorrer a testes pré-implantatórios em que a fertilização é feita fora do indivíduo e depois os óvulos, os embriões podem ser selecionados por não terem esse defeito e serem reimplantados na mãe. Isto é possível acontecer, mas há uma série de contextos em que isto não é possível. Há países que não permitem isto, há países que não têm suficientes serviços hospitalares, ou privados ou públicos, para responder a todas estas necessidades. Há uma série de pessoas que são contra, porque sendo doenças que não... Portanto, há outra coisa aqui que é muito importante, nem todas as pessoas que herdam uma alteração vêm a ter doença. O que nós podemos dizer têm risco de desenvolver doença ao longo da vida, e o risco é X. Mas há uma certa incerteza. Muita incerteza. Falavas muito de incerteza com o professor Simões. Muita incerteza. Portanto, há algumas doenças em que nós dizemos a penetrância é completa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas que herdam aquele defeito genético ficam doentes. Podem ficar doentes cedo ou podem ficar doentes mais tarde na vida. Depois aí uma pessoa pode achar, eu se viver até aos 50 anos ou até aos 60, acho que já dei a minha vida por válida. Portanto, para que é que eu vou estar a fazer o que é que seja? Portanto, se uma doença tem uma ocorrência tardia, pode não ser particularmente relevante pensar em fazer escolha de embriões, porque uma pessoa só tem a doença aos 60 ou 70 anos, não é? Portanto, isso custa-me pensar, por exemplo, no Alzheimer e agora fazer escolha de embriões para prevenir o Alzheimer, que é uma doença que nós sabemos que ocorre muito tarde. Mas se for uma doença que ocorre muito cedo, ou particularmente na infância, e tem um grau de gravidade muito grande, e se a tal penetrância for muito alta, quer dizer que quase todas as pessoas que têm aquele defeito vêm a ter doença, se calhar vale realmente a pena pensar a sério em fazer este caminho. Não sei se respondi a tudo. Sim, sim. Para que estes conhecimentos da ciência e da investigação possam ter efeitos práticos na comunidade e na vida das pessoas, quem são os agentes principais que devem estar atentos ao cancro familiar e hereditário? As pessoas. As pessoas. As pessoas. As pessoas que podem ser portadoras da herança. Nós em geral. Nós. Uma coisa que eu acho que as pessoas têm que pensar, e nós enquanto pessoas da população, é que ninguém conhece melhor o nosso corpo, o seu próprio corpo, a sua família. Portanto, nós temos que ser atentos àquilo que nos vai acontecendo ao longo da vida. E estar alerta. Nós recebemos imensa informação, mas achamos sempre que vai acontecer aos outros. A questão é que é preciso realmente estar atento. E estar atento não é... É lógico, há muitas pessoas hipocondríacas e qualquer coisa que sentem vão a correr para o médico. Isso é muito mau, não é? Estar atento a esse nível é um pouco exagerado, mas é importante que sempre que ocorra que uma pessoa tenha a noção que ou tem uma doença grave ou sente-se particularmente doente, deve recorrer ao médico e estar atento àquilo que é a apresentação da sua família. E estar atento e dizer, quando vai ao médico de família, se o médico de família não lhe perguntar há mais doenças destas na sua família, a pessoa deve se sentir compelida a dizer ao médico, olha, sabe, há mais estas doenças na minha família. Porque às vezes os médicos podem não se lembrar. Portanto, os médicos também assumem um papel fundamental na referenciação. Fundamental. Principalmente os médicos de família, que são quem vê as pessoas. E, portanto, muitas vezes nós não podemos socorrer uma pessoa que tem um cancro avançado, e muitas destas
E nós sabemos que uma grande parte dos cancros que nós vemos estão em estadia avançada e por isso é que não é possível tratá-los. Eventualmente as pessoas sucumbem à doença. Mas se nós conseguirmos ver um padrão hereditário numa família, é certo que podemos não conseguir ajudar a pessoa que está doente naquele momento. Mas se o padrão hereditário for considerado, se a pessoa for encaminhada para uma consulta que permite identificar esse padrão hereditário e validá-lo, e eventualmente há a identificação de uma alteração genética, todas as outras pessoas na família podem tirar frutos disso e podem nem nunca vir a ser doentes. Muito bem. Há uns dias li uma entrevista que deu aqui à Universidade do Porto, em que falava de uma pessoa que numa conferência pediu a palavra para lhe agradecer por ter-lhe salvado a vida. Consegue contar-nos porque é que salvou a vida a essa pessoa? Sim, foi um momento muito particular, porque eu fui convidada por uma associação de doentes europeia para falar sobre cancro hereditário de estômago, e depois fiz a minha apresentação, uma coisa breve, e pouco depois fizeram uma série de perguntas, eram essencialmente doentes que estavam a assistir, e depois uma rapariga italiana pediu a palavra e disse que me queria agradecer. Eu fiquei assim, sabia porque é que ela me queria agradecer. Então ela disse que tinha, há 10 anos atrás, tido uma consulta com um médico italiano, um cirurgião, que trabalhava em colaboração connosco naquela altura, e que ele achou que ela tinha um cancro hereditário, mas não sabia, e fez-lhe um teste genético, pediu um teste genético. E depois o teste genético veio e o cirurgião não sabia se a alteração era a causadora da doença ou não, e portanto mandou-me uma alteração por e-mail e eu reconheci aquela alteração. Eu disse, olha, eu já vi esta alteração numa outra família, que tinha esta apresentação, assim, e portanto esta alteração, nós temos a certeza que esta alteração predispõe as pessoas que a têm a desenvolver cancro. E esta rapariga não tinha ainda cancro na altura, portanto tinha história familiar, mas não tinha cancro ela própria. E portanto ela fez gastrectomia profilática, mastectomia profilática, e portanto queria-me agradecer porque aqui, a resposta que eu dei ao médico que a estava a seguir, que foi, é preciso fazer prevenção, vigilância e prevenção nesta família, permitiu que ela nunca viesse a desenvolver a doença, porque efetivamente removeu os órgãos que eram alvo para aquela doença. E é isso que e por isso ela disse-me aquilo e começámos as duas a chorar, tivemos lá uma choradeira. Porque é uma coisa muito tocante, não é? É a ciência a ter impacto no dia a dia das pessoas. É isso que a move, Carla Oliveira, para fechar. Sim, é isto que me move. Move-me que seja capaz de trabalhar em conjunto com muitos outros profissionais que me ajudaram a formar e que trabalham comigo hoje no terreno, ensinar de alguma maneira as pessoas a perceber que podem ser referenciadas para hospitais que nós temos em Portugal muito bons. Se não for em Portugal, na Europa, a Europa está a desenvolver um plano de centros de referência para identificar estes doentes precocemente e prevenir o cancro realmente. Os síndromes ligados a cancro, é uma rede europeia de referência que se chama Genturis e há 3 hospitais em Portugal, o IPO do Porto, o IPO de Lisboa e o Centro Hospitalar Universitário de São João, que são membros desta rede europeia de referência e, portanto, o que nós esperamos é que os nossos clínicos sejam capazes de identificar os doentes e referenciá-los para estes centros que são de referência e que permitem que estas pessoas tenham uma vida melhor e, de preferência, sem sequer chegarem a desenvolver doença. Carla Oliveira, muito obrigado pela sua participação neste episódio das Segundas de Conversa. É um prazer. Obrigada. Estivemos esta noite à conversa com Carla Oliveira sobre cancro familiar e hereditário e a perceber como é que a investigação e aquilo que a ciência sabe pode ter impacto na vida real. E por falar em ciência, na vida real, digo na vida cotidiana, porque a ciência também é real. E é precisamente sobre isso que vamos falar no 3º episódio das Segundas de Conversa. Vamos estar à conversa com Carlos Fiolhais e Gustavo Carona para perceber mais sobre a ciência, os limites da ciência, como é que usamos ou não a ciência no nosso dia-a-dia, e especialmente na saúde, no que toca a diagnósticos, a tratamentos e tudo mais. Qual é a importância da comunicação de ciência para cada um de nós? No fundo, o que é que fazemos com a ciência, para o bem e para o mal? Uma conversa a não perder, dia 28 de março, às 21 horas, também aqui no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. Neste próximo episódio vamos estar em direto de Coimbra, continuando esta digressão.
mais especificamente do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Não perca, dia 28 de março, às 21 horas, aqui no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. Saiba também que já de seguida este episódio fica disponível para visualização, assim como está o primeiro também disponível aqui na página da Liga. Entretanto, enquanto não nos voltamos a encontrar no próximo episódio das Segundas de Conversa, saiba que estamos à distância de um e-mail, através de 2deconversa@ligacontracancro.pt, e também saiba mais sobre este programa no nosso site, em ligacontracancro.pt/2deconversa. De uma maneira geral, não deixe de se ligar à Liga, nesta página de Facebook, onde nos está a seguir, no nosso Instagram, Liga Contra Cancro, e no nosso site, onde pode encontrar estas e todas as informações, ligacontracancro.pt. Antes de fechar, um agradecimento muito especial ao nosso parceiro principal, a Sanofi, e também ao I3S, que nos acolhe nesta noite, ao Wicket Jones e ao Centro Universitário Creu, que esta noite teve menos 2 assentos para o serão, porque nos emprestou. Quanto a si, muito obrigado por ter estado desse lado. Recordo, e não quero mais dizer, que as segundas de conversa são feitas totalmente a pensar em si e queremos ir cada vez mais e melhor ao seu encontro. Obrigado por estar desse lado. Até breve. Ligue mais à Liga. Sabia que em 2020, ao contribuir para a Liga Portuguesa contra o Cancro, apoiou com 1.200.000 euros doentes e famílias carenciadas em medicamentos, próteses, alimentação e transportes? E que ainda nos ajudou a realizar cerca de 9.600 consultas de psico-oncologia e a resolver mais de 1.100 processos de apoio jurídico? Para além do contínuo atendimento e resposta a questões através da linha Cancro e da linha Pulmão, com a sua ajuda, no ano passado, foi possível realizar cerca de 170.000 rastreios de cancro da mama em unidades da LPCC e consultas de diagnóstico precoce de cancro de pele. Sabia que está a ajudar anualmente com 460.000 euros para a investigação científica em oncologia, ao atribuirmos 27 bolsas de investigação, apoiando 5 centros de investigação e na realização de ações de apoio à formação em oncologia? O seu contributo foi essencial na prevenção, ajudando milhares de jovens a terem hábitos de consumo de vidas saudáveis, não fumando, seguindo uma alimentação equilibrada, cumprindo os conselhos da exposição solar e sabendo como prevenir a infecção por HPV, pelo rastreio e vacinação. Foi graças à sua ajuda e há de mais de 15.000 voluntários ligados a esta causa que em 2020 foi possível, mais uma vez, levar a bom termo a nossa missão. E é por tudo isto que contamos com a sua ajuda.